Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Silvia e estou aqui para a gente contar um pouquinho, falar da história de uma associação canábica. E essa associação se chama Maria Flor. E foi bacana que a gente consegue fazer um link aqui. O vereador Zanata já falou das associações, já falou da terapia canábica, né, vereador? Então a gente vai conseguir aí fazer um link. Então quem é, né, quem são essa equipe da Associação Maria Flor? Nós somos 3 gestoras, totalmente diferentes uma da outra, mas que compõem todo o nosso propósito. Nós temos competências e habilidades diferentes, mas a gente tem um único propósito, que é sobre a vida. E junto com esse propósito, nós temos uma equipe muito linda e muito querida, que cuida exatamente da qualidade de vida das pessoas. Então, da onde surge a Associação Maria Flor, que é a nossa história? Essa associação, agora eu vou mostrar para vocês, através de imagens. Então, vocês vão ver algumas imagens que podem e que vão contar a história da Associação Maria Flor. Ela nasce da dor. Por que eu falo que uma associação canábica nasce da dor? Porque ela nasce da dor e do sofrimento de famílias, de mães e pais e responsáveis que lutam diariamente pela vida dos seus entes queridos. E a nossa não foi diferente. Nós somos gestoras, uma diferente da outra, mas com competências de um propósito único, a vida. E quando uma mãe, ela luta pela vida do seu filho, e um filho que tinha, na época, 80 convulsões ao dia. O vereador Zanata citou na fala anterior sobre a mãe, Amanda, se eu não me engano é esse o nome, né, vereador? Com 51 crises. A Cláudia Marim, que é uma das nossas fundadoras, o filho dela, Matheus, tinha 80 crises. Quando eu conheci essa associação, eu também conheci pela dor, porque eu queria desesperadamente tirar a dor da minha mãe, porque eu não conseguia mais conviver com o ente querido citando a dor a todo momento. Ela já tinha usado todos os medicamentos possíveis, já estava excedendo o limite do anti-inflamatório e nada. E eu me senti um tanto quanto incompetente por não conseguir ajudar. E aí eu conheci a terapia canábica. Venho de uma família conservadora. Falar que a filha dele estaria trabalhando numa associação canábica, que a filha dele estava cuidando de uma plantação de maconha, senhor, foi bem difícil. Então esse preconceito existe não só pela dificuldade, mas pela falta de conhecimento, por entender que isso só pode ir para o lado ruim. Mas quando a gente conhece essa história para o lado do medicamento, essa roda vira muito. E quando eu conheci e que eu vi um vídeo, eu consegui ver um vídeo de uma criança com 80 crises convulsivas, eu pensei, eu tenho problema com os meus pais e com a saúde que eu quero ajudá-los. Mas essa mãe e muitas outras mães que representam o nosso Brasil, a dor é muito maior. Eu assisti uma crise, eu não quis assistir outra. E eu entendi que essa família, o que ela fazia 24 horas do seu dia, conter uma criança, para que ela não se machucasse, para que ela não se ferisse. E aí, quando uma família luta por um medicamento, quando ela luta por esse interesse, porque ela só quer buscar a qualidade de vida dessas pessoas. E foi isso que nos uniu, pelo interesse da causa, pela uma mãe que está aqui do nosso lado e é uma das nossas gestoras. E hoje, essa criança que tinha 80 crises convulsivas, em 4 dias, quando conheceu a nossa terapeuta canábica, que teve muito, que nós chamamos de coragem, porque uma associação canábica no Brasil, ela conjuga esse verbo 24 horas por dia. Ela vive da coragem, do incentivo, do desejo, não é incentivo financeiro, que esse não tem nenhum. A gente vive com os nossos próprios recursos. E aí a gente tem a coragem de peitar isso e buscar uma mãe dessa e falar assim, eu tenho o seu remédio,
Eu sei como produzir o seu óleo. Você tem a coragem de ministrar isso? E foi assim que surgiu a Associação Maria Flor. No quarto dia que o Mateus usou o óleo produzido pela Fernanda, ele cessou as suas crises. Hoje, esse lindo jovem tem 16 anos e nós temos o orgulho de dizer que a Silvia, a Fernanda e a Cláudia e toda uma equipe que compõe a Associação Canábica Maria Flor teve e tem diariamente na sua luta o verbo coragem. Nós não somos a maioria. Aqui mesmo no Congresso, nós estivemos ano passado, nós estamos este ano, nós participamos de diversas outras atividades, congresso, nós já fomos temas de 2 matérias, de filme, de reportagens. Então, esse verbo da conquista, da coragem, do comprometimento à saúde, nos move. E o que nos move a cada dia não são só essas gestoras, é uma equipe. E essa equipe, ela faz a diferença. E essa equipe, ela trabalha assim, todo dia. Com a maconha, com a cannabis medicinal, com a saúde, com a qualidade de vida das pessoas. E às vezes a gente para pensar, né? A gente fala, são tantos desafios, a gente luta todo dia. Por que será que a gente não desiste? E a gente não desiste, pessoal, com um exemplo muito simples. Às vezes ali pelo núcleo de acolhimento, a gente recebe uma ligação. Ah, mas uma ligação é tão comum, né? Ela é. Mas é uma ligação de uma mãe de uma criança autista. De uma mãe que aquela criança está lutando lá dia a dia e ela nunca ouviu uma palavrinha. E aí você ouve essa mãe falar assim: equipe, muito obrigada, porque o meu filho falou pela primeira vez a palavra mãe. A gente ali no núcleo de acolhimento às vezes até chora. E aí eu falo para a equipe, né? A gente faz papel de durão. Gente, para com isso, não pode ficar chorando, né? Tem que abraçar, tem que ajudar, mas vocês vão chorar junto? Aí eles disfarçam, secam as lágrimas e vão falar assim: essa mãe falou, eu ouvi a palavra mãe. E aí enche nossos olhos de emoção. Porque a gente fala, é uma palavrinha tão simples, ela só tem 3 letrinhas, mas foi a primeira vez que essa mãe usou, que ela ouviu essa palavra mãe. Então, o que move uma associação canábica nesse nosso Brasil? A coragem, o comprometimento, o desafio e amor a cada um desses pacientes. Nós iniciamos a nossa luta em 2018. Em 2020, nós começamos a seguir a distribuição e todas as nossas etapas. Hoje a gente tem o nosso próprio cultivo, a nossa própria colheita, a nossa distribuição, envase, é tudo feito pela Maria Flor e com muito amor. Eu reforço que a gente nunca recebeu nenhum incentivo financeiro, mas a gente vai lá nessa luta. É uma luta diária, mas eu posso garantir a todos vocês, vale muito a pena. Nós não somos a maioria daqui do Congresso, mas a gente queria deixar a fala que nós não somos invisíveis. As associações canábicas hoje fazem muita diferença. Hoje nós chegamos a quase 10 mil pacientes, e não é pelo número. Nós não estamos lá para somar número ou para ter números a mais. Nós estamos lá para ajudar pessoas, para contribuir com a vida. Porque a vida, ela não espera. A vida não eletiza. Eu não posso falar para um ente querido lá, olha, esse mês você recebe o óleo, como foi o caso da Cláudia quando entrou na justiça. Ela recebeu o óleo, estava lá fazendo o tratamento, só que depois ela parou de ser assistida. A doença espera. Eu chego para uma criança de epilepsia e falo para ela, olha, esse mês não tem crise não, porque o óleo não chegou. E aí ele chega lá na associação. E a associação, ela quer ajudar. Mas ela pode, né, vereador? Ela pode ajudar ali, ela pode fazer a entrega desse óleo pela associação? Ainda não.
porque a gente sabe que precisam de normativas. Só que essa mãe, ela foi lá pedir. A criança está convulsionando, o pai ou a mãe tem demência, tem Alzheimer, tem diversas patologias. A pessoa entrou em contato conosco porque ela está deprimida. Ela precisa de saúde, ela quer ser assistida pelo governo, mas o vereador citou muito bem, isso tem um tempo burocrático, isso demanda. A doença espera, ela tem controle remoto, eu posso ir lá e falar, parou, congela, só volta daqui um mês? Não. Então, o que a associação faz? Ela assiste essa família, ela recebe essa família, ela pode custear o valor do nosso óleo, uma doação para que a gente possa se manter, porque a gente tem que se manter. E a gente está lá persistindo nisso. Então ela ajuda. E essa ajuda, ela faz toda a diferença. Mas ela não pode, ela não tem essa reserva financeira. O que a associação faz? Ela doa. Ela entra pela análise social. O que a gente faz nesse momento? E por isso que a gente fala que a gente não é, e nós não queremos ser invisíveis enquanto associação. Ela desonera o Estado, porque esse paciente, quando ele entra dentro de uma associação, ele não vai fazer um tratamento por tempo determinado, é indeterminado, e eu não tenho direito algum de falar para um paciente desse, hoje o seu tratamento é social, mas amanhã você precisa pagar. Eu não posso e nem sou irresponsável a esse ponto. Então, nós custeamos isso e nós seguimos. Hoje, nós atendemos um percentual elevado de hipossuficiência. Nós sabemos que, neste quesito, nós estamos dando passos acima da nossa capacidade. Mas o nosso amor e o desejo que nos move a ação e a luta da terapia canábica, ela é muito maior que isso. E aqui, vocês vão conhecer um pouquinho. Será que eu apertei? Ele congelou ali. Daqui a pouco ele volta aqui. Mas o que a gente quer dizer é que esse propósito de uma associação, ele é muito forte. E que a missão de levar qualidade de vida, ele faz diferença na vida das pessoas todos os dias. E agora nós vamos montar, apresentar algumas imagens para que vocês possam conhecer ali o nosso ambiente, para que possam conhecer tudo que a gente vem fazendo. Mas antes de eu seguir essas imagens, a Fernanda, que está aqui de rosa, é nossa presidente. E ela está saindo do Rio Grande do Sul. O que move uma associação? E aí eu queria dar esse exemplo de diversos que nós temos. Nós temos vários pacientes que são assistidos por nós do Rio Grande do Sul e que o medicamento não conseguia chegar. Não conseguia por toda a calamidade que aconteceu. E os pacientes preocupados, porque o óleo está acabando, porque são crianças de epilepsia e diversas outras patologias. Qual foi a nossa alternativa? Levar até lá. E assim fizemos, com uma autorização judicial, levamos todos os medicamentos dos pacientes já cadastrados, com receita e prescrição, entregue em mãos. E de que forma esse óleo chegou lá? 100% social. Por ajudar, pela gratidão que todo esse pessoal que perdeu tudo e que isso seria o mínimo que a gente poderia fazer. E que se todos nós fizéssemos o mínimo de um pouco, ele vai fazer muita diferença. Então nós mostramos um pouco da nossa equipe, aqui são imagens para que vocês possam nos conhecer um pouquinho mais. Isso aqui é parte da nossa colheita. Suplicy esteve lá conhecendo todo o cultivo, a maneira com que a gente trabalha e atua. O pessoal é persistente, nós estamos lá em Brasília, a gente gosta de falar bom dia, boa tarde, boa noite, oi, né? Então a gente vai indo, é na persistência, é uma luta diária? É uma luta cansativa? Mas eu continuo citando, ela vale muito a pena. Nós temos também o Clube do Paciente. Só para se entender rapidamente o que é o Clube do Paciente.
O óleo, ele faz toda a diferença, mas as terapias integrativas somam. E nós temos o Clube do Paciente. Qual é o valor que o paciente desembolsa para isso? Nada. Não tem valor. Essas fisioterapias, o Clube do Paciente, aliás, ele atua com gratuidade aos nossos pacientes. Logicamente, quem mora mais próximo, ele tem essa facilidade. E hoje a gente desenvolve a ecoterapia. A ecoterapia, nós temos uma fila lá grande para atendimentos, mas é um trabalho muito bonito e que demonstra muitos resultados, desde um paciente de autismo a diversas outras patologias. Nosso laboratório, nossos farmacêuticos estão aqui também na feira, contribuindo e participando conosco, né, Pedro, ao seu. Imagens da ecoterapia, tanto para os pacientes como para as crianças. A luta da cannabis, que é diária e que a gente faz isso a todo momento. Audiência pública, constantemente somos convidados, participamos de audiência pública. E qual é essa finalidade? Fomentar a terapia canábica, fazer com que ela chegue. É muito importante nisso entender que a terapia canábica não deve ser elitizada, que ela deve ser utilizada para todos que necessitam. A dor não tem controle remoto. Uma das nossas pacientes que fazem uso, síndrome de Down e autismo, ela faz uso do Clube de Paciente. Essa imagem, ela não precisa de legenda. Essa imagem, ela retrata o que muitas famílias... Por que a Associação Canábica chama Maria Flor? Porque ela representa muitas Marias, muitos pais, muitas mães e muitos entes queridos. E quando a gente fala de ente querido, eu queria, levando aí para o encerramento, para citar que quem sabe, quem mede, quem consegue mensurar a dor de uma família, de uma criança de autismo, de uma criança de epilepsia, Parkinson, demência, é o ente querido. É aquela pessoa que vive 24 horas lá do seu dia. O médico, ele tem muita importância. Ele tem muita, porque ele que divulga, ele que explica, ele que ensina, ele que orienta. Mas o ente querido, aquele que vive 24 horas, esse sofre, esse chora. Ele sabe o que é conter uma criança com epilepsia. Ele sabe o que é ver um pai com Alzheimer, com demência, não conseguindo mais se alimentar, ter que fazer o uso de uma sonda. Então, dê valor. Que o Estado e todas as pessoas habilitadas e competentes em nos ajudar entendam essa dor. Porque esse ente sabe o que é esse sofrimento. Esse tem a competência de medir, de mensurar e falar. É aí que o calo pega. Então, as associações e a terapia canábica, ela tem preconceito? Ela tem. Ela tem dificuldades? Ela tem. Mas a gente tem que ter a habilidade de enxergar a diferença que esse medicamento vem fazendo. Não é uma brincadeira, não é um sonho, ele é uma realidade. Já foram citados muitos casos. O vereador trouxe com clareza a mãe com 50 crises convulsivas. Eu trago aqui, dentro da própria associação, 80 crises. E muitos outros familiares que passam por isso. Esta é a Cláudia Marim e esse é o nosso querido Matheus e o paciente número 0 da associação, que nos inspirou, que fez com que a gente conjugasse esse verbo coragem a todo momento. Cláudia, vem pra cá, Cláudia. Quando a gente fala que nós somos... Desculpem. Quando a gente fala que nós somos 3 pessoas totalmente diferentes, nós somos. Se vocês nos conhecerem, vocês vão falar, meu Deus, como é que essas 3 deram tão certo? Mas quando a gente tem um propósito, e esse propósito simboliza a vida do outro, e você dá valor a isso, isso tem muita importância. Porque tem uma coisa que se chama assim, gente, fazer o bem
faz bem. E só quando a gente faz, a gente consegue saber isso. Fica aqui, Cláudia. Aqui, a nossa turminha aqui de novo, participando de atividades, de congressos, né, Cláudia? Aqui foi na UIESPO, foi a última feira que a gente participou. Nossa equipe de acolhimento, que tem esse mesmo abraçar. O que faz a equipe de acolhimento da Associação Maria Flor? Ela abraça, ela ouve, ela pratica a escuta ativa. É a nossa obrigação, é o nosso dever, é o nosso propósito. E essas são as nossas meninas, né, Cláudia? Essas são as nossas meninas, é parte da nossa estufa. A gente fala que são as nossas meninas porque essa planta ela tem uma energia muito grande. A Cláudia está aqui do meu lado e ela sabe o que essa planta fez na vida dela e na vida do Matheus. Então essas nossas meninas fazem a diferença. Eu falo que essas nossas meninas aqui no cultivo, elas são bem mais cuidadas do que nós. Porque elas têm músicas orquestradas, a estufa ela é toda cuidadosa para isso, né? Eu falo, gente, eu não tenho tempo nem de pensar, dirá de ouvir música orquestrada, mas as nossas meninas têm. E o que faz com isso, gente? Qualidade no óleo. É isso que impacta esse zelo. O nosso cultivo é totalmente orgânico. A gente usa caldas de manga, de banana, de tudo que a natureza oferece. Essa é a diferença do óleo da Associação Maria Flor. A vida não espera. A vida não esperou para nós. A vida também não poupou a Cláudia. A vida também não poupou a Fernanda e o Márcio quando estavam indo levar remédio para um paciente e a associação ainda não existia e eles foram presos. Quando eu iniciei a nossa fala, e agora vou para a finalização, falando da coragem, eles foram presos, porque não existia associação canábica. E ele falou, eu não vou aceitar ser liberado antes e considerar que eu sou um traficante, porque eu não sou. Eu sou um terapeuta canábico. E ele ficou preso 3 anos e meio a 4 anos. E 5 anos desde o início, 5 anos, a Cláudia me corrigindo aqui. E nós olhávamos uma para a outra e falávamos assim, agora para, agora vai desistir, agora nós não vamos dar conta. Só que a coragem nos move. O comprometimento com aquele paciente que iniciou na primeira gotinha e que quer seguir, faz a nossa diferença. E nós seguimos. Hoje o Márcio já está livre, está conosco, são nossos terapeutas canábicos que conhecem tecnicamente todo o produto. Não é só colocar lá na linha de produção, não, porque a máquina faz isso. Eu tenho que ter olhar técnico, eu tenho que entender nesse cultivo o que essa planta, porque é ela que gera, é ela que move, e é a ela que a gente tem toda essa energia positiva. E antes de concluir aqui, eu queria dizer uma frase, né, Cláudia, que a gente usa muito, né? Que Paulo Freire, um educador, ele cita que a educação e que o conhecimento não transforma vidas, mas que as pessoas, embasadas do seu conhecimento e das suas habilidades, elas podem sim transformar o mundo. Nós, a Cláudia, a Fernanda e a Silvia e toda a equipe da Maria Flor, nós não temos a audácia e muito menos a competência de transformar o mundo. Mas nós queremos e nós vamos fazer a diferença, somar esse todo e ajudar a cada paciente. Porque a planta traz essa energia e o nosso querer faz a diferença. Então, ó, vem com nós, vem com a gente, vem ser Maria Flor, que nós estamos à inteira disposição. Muito obrigada.